Olá, está começando o resumo da semana. A Operação Ponto Final foi mais uma fase da Lava Jato cumprida na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo foram presas 10 pessoas, entre elas a alta cúpula dos transportes públicos. Essa operação repercutiu aqui na Câmara. A bancada do PSOL reuniu a imprensa para dizer que conseguiu 17 assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar a relação entre as empresas de ônibus e o Executivo. Desde 2016, a Prefeitura, através do Serviço 1746, já recebeu mais de 30 mil reclamações, o que dá uma média de 83 por dia. Só nesse ano foram cerca de 8 mil denúncias. A má conservação, a falta de ônibus e o ar-condicionado são os principais motivos de insatisfação dos passageiros. Nós não podemos mais aceitar que pairem dúvidas sobre a relação entre o poder público e as empresas de ônibus. A população que paga passagem cara, que não tem condições, nos ônibus, os ônibus não são precários, essa população merece o respeito de saber se as decisões da Prefeitura inclusive do prefeito Eduardo Paes, se essas decisões foram tomadas de forma republicana, democrática, transparência, como o cargo lhe exige ou não. O vereador Alexandre Esquerdo também entrou com pedido de abertura de uma CPI para investigar essa relação da Prefeitura com as empresas de ônibus. A partir de 2010, ele já conseguiu as 17 assinaturas. A mesa diretora é quem vai decidir sobre a instalação dessas comissões. Recentemente, a Câmara Municipal teve uma CPI justamente para investigar os contratos das empresas de ônibus com a Prefeitura. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Ônibus foi criada em 2013 e chegou a realizar 3 audiências públicas. No entanto, por divergências sobre a composição da CPI, 7 parlamentares da oposição entraram na Justiça e conseguiram uma liminar para interromper os trabalhos. E por falar em transporte, 4 projetos sobre esse tema tramitam aqui na Câmara. O projeto do vereador Leandro Lira tem como objetivo acabar com a dupla função do motorista de ônibus. Para alcançar esse objetivo, ele acredita que o caminho seja investir na bilhetagem eletrônica. A partir do momento que você tem um registro fiel de todas as movimentações nos ônibus, de todas as operações que foram feitas, você dificulta esse tipo de tratativa, que levou a propinas de cifras milionárias, da ordem de centenas de milhões, entre agentes públicos e empresários. Já o projeto do parlamentar Felipe Michel quer usar o saldo do bilhete único para melhoria do transporte ou para gratuidade. Hoje essa verba fica com as empresas de ônibus. Eu coloquei R$5 no cartão e passei ali no BRT. R$3,80, sobrou R$1,20. E esse cartão geralmente a gente não troca, não pega esse dinheiro de volta. A maioria das vezes a gente perde esse cartão e esse saldo de R$1,20, que viram milhões na nossa cidade, esse saldo remanescente, ele fica para os empresários de ônibus. O vereador Renato Cinco apresentou 2 projetos. Um é para impedir que políticos consigam transporte gratuito em sua área eleitoral. E o segundo é para cobrar mais transparência nos negócios envolvendo as concessionárias e o poder público. Hoje os empresários recolhem o valor das passagens e não há transparência. Ninguém sabe quanto eles arrecadam de verdade, quanto eles gastam. Nós queremos que a Prefeitura passe a receber o valor das passagens e pague as empresas de ônibus por quilômetro rodado. Parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que dá as diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2018. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo tem como função detalhar as prioridades e metas da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o ano de 2018. O projeto recebeu 12 emendas. Desse total, apenas 2 foram aprovadas, entre elas a emenda de número 51, de autoria do vereador Cláudio Castro. A minha declaração de voto hoje aqui é muito mais no sentido de agradecer aos senhores vereadores pela aprovação da emenda 51, que destina recursos oriundos de multa para acessibilidade, para que a gente torne a vida das pessoas com deficiência um pouco mais digna. Eu acho que essa casa hoje dá uma prova de quanto ela está com seu olhar voltado para essa parcela da população tão importante e tão deixada de lado nos últimos anos. Então, espero que o prefeito Crivella ele venha cumprir essa determinação da LDO e reservar, sim, uma fatia do recurso oriundo de multa de trânsito para que a gente possa melhorar a acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro.
A Câmara Municipal aprovou, em 2015, um projeto chamado Concilia Rio. Seu objetivo foi o de criar uma interação entre a Prefeitura e os contribuintes que estavam com impostos atrasados. A ideia deu tão certo que foi realizada a segunda edição. Ricardo é gerente de um estacionamento que adquiriu uma dívida de mais de R$1,5 milhão de IPTU. Quando soube que a Prefeitura e o Tribunal de Justiça fariam um mutirão para ajudar contribuintes com este tipo de problema, correu para o Centro de Convenções Sul-América para tentar uma solução. A Prefeitura ajudando a gente com esse programa, isso vai provavelmente solucionar, né, prováveis problemas que seriam futuros, a gente consegue resolver já. A ideia é essa, a gente conseguir liquidar para dar seguimento. A ideia é essa, e aí a gente fica bem, né, e a Prefeitura também resolve a parte dela. Desde o dia 3 de julho, o Concilia Rio está ajudando pessoas físicas e jurídicas a renegociar dívidas como IPTU, ISS, ITBI e TCL. Os descontos em cima dos juros chegam a 80% e os pagamentos podem ser parcelados em até 48 vezes. Mas atenção, quem deixar de pagar uma parcela na data estipulada terá o benefício cancelado. Qualquer dívida de competência da Prefeitura, do município, né? Como, por exemplo, o IPTU, ISS, ITBI. Tem também as multas administrativas, que são, por exemplo, multas ambientais, multas por descumprimento de posturas municipais e outras. Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga denúncias de irregularidades do PreviRio, realizou mais uma audiência. Veja como foi. Bernardo Egas esteve à frente do PreviRio entre abril e dezembro de 2016, período em que, segundo ele, o saldo do Fundo de Previdência do município do Rio se manteve controlado. Explicou que contou com os royalties do petróleo, a venda de ativos imobiliários e a cobrança de taxas de administração para pagar as despesas correntes e assim equilibrar as contas. Bernardo apresentou uma comparação da situação previdenciária do Rio de Janeiro com a de outras cidades. Se você comparar com os estados, porque a cidade do Rio tem tamanho de estado, né? O Rio é o melhor de todos. Tem estado com 200 bilhões de déficit, com 100 bilhões de déficit, e isso deve estar crescendo. O Rio em 2014 tinha 0,8 bilhão de déficit. Com as capitais também, o Rio é a melhor colocada. Com cidades do Rio, se você comparar com Niterói, com Duque de Caxias, o Rio é a melhor colocada. Mas o ex-presidente do PreviRio reconhece a gravidade da situação do fundo, que apresenta um déficit de 55 milhões de reais por mês. Ele admitiu que errou ao não publicar o fluxo de caixa do fundo durante maio e dezembro de 2016. A administração do PreviRio não parece ser uma coisa profissional. Cada vez mais nós estamos vendo erros cometidos, né? Muitas coisas que poderiam ser feitas não foram feitas, e a mudança muito grande de presidente. Dá até a impressão de que o prefeito, quando não é atendido, muda o presidente do PreviRio. Eu não sei se é isso, mas estamos começando a chegar quase que a essa conclusão pela altíssima rotatividade, né? São 8 presidentes em 8 anos. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 3 de agosto. Vão prestar depoimentos Fernanda Nunes Queiroz, que é gerente contábil do PreviRio, e Ricardo Ferraz, que é ex-diretor de administração e finanças do órgão. O Hospital Rocha Faria, localizado no bairro de Campo Grande, é um dos mais importantes da Zona Oeste. Recentemente, ele foi uma das unidades incorporadas ao município. Em sua fala na tribuna da Câmara, o vereador professor Rogério Rocal criticou a organização social que administra o lugar. Quero aqui manifestar a péssima OS que tem em Campo Grande, chamada IABAS, péssima, que vem trazendo um péssimo atendimento à população campograndense. O que não pode é ter na base um hospital de referência como Rocha Faria, Albert Schweitzer, lá em Realengo, sem atendimento. Por quê? Porque ano passado, quando eles foram municipalizados, não destinaram o custeio. A Câmara Municipal entrou em recesso e volta aos trabalhos no primeiro dia de agosto. Porém, esse primeiro semestre foi muito produtivo do ponto de vista legislativo. Nesse primeiro semestre foram aprovadas 145 leis. Ao todo, foram apresentados 366 projetos de temas diferentes, como saúde, educação e de direitos da pessoa com deficiência.
Hoje, a Câmara possui 25 comissões permanentes, 33 especiais, 29 frentes parlamentares e uma CPI que investiga denúncias de irregularidades no Prev Rio. Também foram realizadas 28 audiências e 22 debates públicos. Os parlamentares, em seu exercício de fiscalização, apresentaram 2.024 indicações legislativas à Prefeitura. São pedidos de melhorias como poda de árvore e iluminação pública. Para o segundo semestre estão previstas votações importantes, como o projeto que alerta a forma de pagamento de IPTU, o Plano Municipal de Educação e a Lei Orçamentária Anual do ano que vem. E o resumo da semana está chegando ao fim. O programa dá uma parada por causa do recesso legislativo, mas na primeira semana de agosto a gente está de volta. E se você quiser assistir este e outros programas, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!